Se você caiu de paraquedas aqui e não percebeu ainda que vídeo é esse, saiba que estamos na parte 2 do vídeo aqui do canal Raiz Tricolor sobre a Libertadores de 2008. Então se você não assistiu a parte 1, aperta aqui ou aqui, eu acho que é aqui, no card, pra ver na ordem certinha, ver a parte 1, depois vem aqui e vê a parte 2, beleza? Vambora então. Antes de ir pra São Paulo, pra começar a disputa das quartas de final com o Clube Paulista, o Fluminense se estreou no Campeonato Brasileiro de 2008. O jogo era no Mineirão contra o Atlético Mineiro e nessa partida, Renato Gaúcho começou com uma coisa que é relativamente normal, mas que depois seria um dos seus principais vícios. Poupou o time inteiro, colocando todo mundo reserva pra jogar, com exceção de Arouca, que não tinha jogado contra o Atlético Nacional. Tinha ainda aquela discussão se Arouca era titular ou se o titular seria Dodô. O resultado até que foi bom, 0 a 0, e o Fluminense trouxe um pontinho lá de Minas. Quarta-feira, dia 14 de maio de 2008, e começava o duelo de brasileiros nas quartas de final da Libertadores de 2008. Para esse primeiro jogo lá no Morumbi, Renato Gaúcho manteve Arouca fora do time. Ainda sem conseguir encaixar a equipe certa para ser a equipe titular, Renato Gaúcho escalou uma equipe diferente do que vinha escalando para o primeiro jogo contra o São Paulo. Mesmo sem ter Thiago Silva na zaga, o zagueiro estava machucado, Renato Gaúcho colocou um time um pouco mais ofensivo. Fernando Henrique, Gabriel, Roger, Luiz Alberto e Júnior César, Igor, Arouca, Cícero e Thiago Neves, e na frente Dodô e Washington. Exatamente, ele tirou Dario Conca da equipe titular. Do outro lado, um São Paulo que, além de ter uma defesa que era fortíssima, né, tinha Rogério Ceni, Miranda, Alex Silva, ainda tinha Hernanes como volante, tinha um ataque também que era de respeito na época, Dagoberto e Adriano. E o grande problema do Fluminense nessa primeira partida lá no Morumbi que estava com mais de 60 mil pessoas, foi justamente respeitar demais essa equipe do São Paulo. Com o meio de campo completamente vazio, só com a defesa lá atrás, todo mundo lá atrás, e Dodô e Washington disparados lá na frente, sem ninguém chegar pra ajudá-los, o que se viu no primeiro tempo foi um bombardeio do São Paulo. Miranda chegou a fazer um gol impedido, Fernando Henrique teve que salvar o Fluminense pelo menos 3 vezes, e só no primeiro tempo, Adriano teve pelo menos 3 chances claras de gol. E claro que numa dessas 3, Adriano, naquela fase 2008-2009, jogando o fino da bola, ele ia marcar. Chute cruzado de Dagoberto, Fernando Henrique espalma, Adriano no rebote completa pro gol, 1 a 0 São Paulo. Hugo passa, Adriano segura, olhou a chegada do Dagoberto, rolou pra ele o cruzamento, bateu Adriano no rebote! Gol! No segundo tempo, até que o Fluminense se lançou um pouco mais pra frente, só que isso não foi tão efetivo, porque lá no ataque não rendia nada, mas deixava espaços na zaga pros contra-ataques do São Paulo. Renato Gaúcho tirou Thiago Neves, colocou Conca, que fez essa jogadaça aí, quase empatou a partida, mas ficou nisso. Pela primeira vez, o Fluminense ia precisar entrar num jogo nessa Libertadores, precisando buscar o resultado. Entre um jogo e outro, jogo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Náutico no Maracanã e mais uma vez time inteiro reserva. E é claro que isso teria uma consequência, resultado final 2 a 0 para os pernambucanos. O maior jogo da história do Fluminense. Todo mundo já dizia isso, mesmo antes da bola rolar para aquele Fluminense-São Paulo. E quem falava isso antes do jogo mal sabia que estaria completamente certo. Mais de 70 mil pagantes no Maracanã viram naquele 21 de maio um dos jogos mais épicos da história da Libertadores também. Dentro de campo, Renato Gaúcho, mesmo precisando buscar o resultado, percebeu que o time era mais efetivo na frente, jogando com apenas um centroavante. Tirou Dodô e colocou Dario Conca de volta na equipe titular. Thiago Silva regressa ao time titular também, volta de contusão, e Roger volta para o banco. Depois de uma pressão inicial gigante, Júnior César pela esquerda faz a jogada, bate cruzado, a bola desvia e o Washington, que estava 8 jogos sem marcar, estava muito pressionado, desvia a bola pro gol, abre o placar e dá uma tranquilidade pro time do Fluminense. Bateu cruzado, Zé Luiz desvia. Alex sobe, a bola tá viva, o toque do Washington! O grande problema é que a tranquilidade foi até demais, e aí o São Paulo começou a gostar do jogo. O Hernanes teve chance, Adriano teve chance, e por pouco o Fluminense não tomou um empate. Também não dá pra dizer que o Fluminense parou de atacar, né? Arouca e Conca chegou a meter uma bola na trave, inclusive, também tiveram chances, mas o jogo terminou o primeiro tempo 1 a 0. No segundo tempo, Renato Gaúcho decidiu ir pra cima, Dodô no lugar de Arouca. O jogo ficou mais truncado, ficou mais ríspido e ficou mais nervoso. Chegou uma hora em que Luiz Alberto e Thiago Neves, exatamente os dois do mesmo time, chegaram quase às vias de fato um com o outro, uma confusão gigantesca.
E logo depois disso, aos 25 minutos do segundo tempo, Aloysio fez o que quis pra cima de Igor, cruzou de perna esquerda, perna direita, aliás, e Adriano tocou pro gol sozinho, eu repito, sozinho. Adriano, dentro da pequena área, empata a partida pro São Paulo. Com isso, o Fluminense, pelo critério de gol fora de casa, teria que fazer mais 2 gols! Tá lá, Dodô! Boa! Empata aí já o jogo. No ano, o gol que volta a dar ao São Paulo a vaga na semifinal da Libertadores da América. Adriano, camisa 10, está tudo igual no Maracanã. Olha o São Paulo, se defende o time do Fluminense, chega bem! Bem, voltando, jogo empatado na teoria, apesar do Fluminense estar ganhando por 2-1, mas precisava ainda de mais um gol. Joilson, lateral de São Paulo, foi expulso. E agora, já com um homem a mais, Renato Gaúcho mandou o time pra frente. Tirou o lateral Gabriel e colocou o centroavante Alan, o jovem que estava subindo pro profissional naquele ano. E aí, meus amigos, era tensão o tempo todo. Era bola pererecando na área de São Paulo e tira a zaga e bola de novo, lance, Maurício chuta até aqui. Olha o Washington, pode marcar, demorou demais o Washington, rolou pro Maurício, mandou pra área, a bola sai para escanteio. Quem sabe agora, porque tem que ser agora, Evaldo. Pra cobrança, Thiago Neves, pro coração tricolor, caprichou, mandou pra área, subiu o Washington pro gol, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, extraordinário momento tricolor aqui no Maracanã. E antes de todo mundo se recuperar do maior gol da história do Fluminense, ainda teve um lance de perigo ainda. Na rolada de bola, o São Paulo sofreu uma falta e o árbitro autorizou que essa falta fosse jogada na área. Mas quando foi lançado e Fernando Henrique segura aquela bola e a gente ouve o apito final do juiz, aí, meu amigo, a comemoração é gigante demais. E vambora pra semifinal, porque se deixar eu fico falando desse jogo aqui eternamente, porque é somente o maior jogo da história do Fluminense. Bem, na semifinal, de um lado, a gente tinha o Fluminense, um time que nunca tinha passado da primeira fase da Libertadores e até certo ponto tinha pouquíssima representatividade em torneios da Conmebol. Do outro, o Boca Juniors, que naquela época era somente ex-campeão da Libertadores. Por sinal, uma curiosidade, todos os 6 times que o Fluminense enfrentou naquela campanha eram campeões de alguma coisa no ano anterior. Libertad, LDU, São Paulo e Atlético Nacional eram os atuais campeões nacionais de seus países. Arsenal de Sarandi era o atual campeão da Sul-Americana e o Boca Juniors, atual campeão da Libertadores. Porém, apesar da diferença entre essas duas equipes, entre Fluminense e Boca Juniors, as campanhas até ali eram meio que invertidas. O Fluminense tinha o melhor retrospecto da competição. Até ali, dentro de casa, eram 5 jogos, 5 vitórias e só 1 gol sofrido. Já o Boca, na primeira fase, só se classificou na última rodada, dependendo de um resultado de um empate, na verdade, entre Colo-Colo e o Atlas do México. E aí, das oitavas pra frente, eles brincaram, né? O seu trio tradicional, Palácio, Palermo e Riquelme, eliminaram o Cruzeiro vencendo as 2 partidas por 2-1. E nas quartas de final, depois de um empate por 2-2 em casa, foram lá no México e meteram 3-0 no Atlas, com 3 gols de Martín Palermo. Tiene espacio para libre Chávez, libre Chávez, Pochi otra vez Palermo, zurda de Palermo, la picó. Ou seja, apesar da campanha fraca na fase de grupos, o Boca no mata-mata sempre vem babando. No final de semana anterior ao jogo de ida, mais uma vez, Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro, time inteiro reserva em campo, mas dessa vez com o Dodô. Derrota por 2-1 na Ilha do Retiro e o destaque foi pro camisa 11 do Fluminense. Aos 45 do segundo tempo ele meteu um golaço de falta, diminuiu para 2-1 e aos 47 ele teve o pênalti para empatar, mas parou em Magrão, ou seja, a atuação foi mais ou menos, né? Mas também nada que abalasse o Fluminense, que foi para a Argentina com busca de trazer um bom resultado. O jogo não seria na Bombonera, já que a Bombonera estava fechada por causa de confusão, a Conmebol tinha proibido o jogo lá na Bombonera. Então, bora para Avejaneda, no estádio do Racing, o Cilindro, e no dia 28 de maio, Fluminense e Boca Juniors se enfrentaram na Argentina. Fernando Henrique, Gabriel, Thiago Silva, Luiz Alberto e Júnior César, Maurício, Arouca, Cícero, Conca e Thiago Neves e o Washington no ataque. Essa foi a equipe escalada por Renato Gaúcho,
Gaúcho. E não se assuste, Igor não saiu por opção de Renato Gaúcho, não. Ele jamais faria isso. O volante saiu porque estava sentindo dores na coxa e aí acabou ficando de fora dessa partida. Obviamente, estádio completamente lotado e lembra daquele trio ofensivo do Boca lá que eu citei? Aos 11 minutos do primeiro tempo, Palermo tabelou com o Palácio, cruzou e o Riquelme fez 1 a 0 pro Boca Juniors. Faz o lançamento pro Palácio, bateu cruzado, olha o gol! Gol! O que ninguém esperava é que 4 minutos depois, sem sentir o gol sofrido, o Fluminense fosse empatar a partida. Se o Boca tinha um trio ofensivo que era muito integrado, o Fluminense tinha uma dupla de Thiagos, né? O Neves bateu a falta, o Silva escorou de cabeça e empatou a partida. O também. O árbitro vai autorizar, chamou a atenção, correu, bateu pelo alto, cabeçada, entrou! Gol! Um gol com sabor especial porque tinha gol fora de casa, ou seja, o Fluminense meio que já tinha um resultado bom em suas mãos. E claro, era esperado que depois desse empate o Boca viesse pra frente com tudo e entre chutes na trave, defesaça de Fernando Henrique, aos 19 minutos do segundo tempo, faltinha na entrada da área e aí não tem jeito, é Riquelme na bola e 2 a 1 Boca Juniors. Riquelme bateu falta pro Boca! Gol! É do Boca! Riquelme de novo, agora cobrando falta, a bola tocou na barreira, 2 para o Boca, 1 para o Já Fluminense. com Dodô no lugar de Washington, o Fluminense partiu pra cima, mas assim, não partiu pra cima totalmente. Saía discretamente e tentava buscar um empate. Numa dessas saídas discretas, Thiago Neves arriscou de longe e o goleirão Migliori entregou o gol pro Fluminense, 2 a 2. Primeiro, cruzamento pelo volta pra área, era para o Washington, sobrou, Thiago Neves, o Palácio entrou! Gol! O Migliori não era o goleiro titular do Boca Juniors, o goleiro titular era o Caranta, e até hoje os torcedores chineses colocam a culpa no Migliori do Fluminense ter sido eliminado. Eles dizem que além de falhar nesse gol, falhou também no gol de Conca aqui na volta, que ele acabou saindo desesperado e tomou o gol no desvio, né? E, enfim, né? Os caras botam a culpa em quem quer. Antes do jogo de volta, Campeonato Brasileiro mais uma vez, Fla-Flu, era hora de mostrar força, né? Não. Time reserva e o Fluminense perde por 1 a 0 e segura a lanterninha do Campeonato Brasileiro. Porque já fazia 45 anos que um clube brasileiro não eliminava os chineses de uma competição. E na fase anterior, assim como no jogo contra o Fluminense, foi 2 a 2 em casa o jogo do Boca. E na volta eles enfiaram 3 a 0 fora de casa. Tudo isso parecia gritar muito mais do que os números a favor do Fluminense. Além de uma ótima campanha na Libertadores, era a melhor campanha em casa de um clube brasileiro ali nas quartas de final. Ou seja, era uma campanha que não deixava dúvidas de que o Fluminense iria se classificar. Todos os ingressos vendidos e um público de mais de 84 mil pessoas no Maracanã. Com o Igor de volta, Maurício foi sacado do time titular. Essa foi a única mudança para esse jogo. Atuando mais tranquilamente, já que com o 0 a 0 estava se classificando, o Fluminense jogou melhor no primeiro tempo, teve até umas chances. O Washington, por exemplo, perdeu um gol que não se perde. Mas lá atrás dava espaços desnecessários e Fernando Henrique teve que salvar a gente várias vezes no primeiro tempo. Já no segundo tempo, aos 12 minutos, Dátulo catimbou Igor como quis na lateral e cruzou para Palermo, que como o Adriano naquele jogo do São Paulo aqui no Maracanã, estava sozinho. Palermo, repito, estava sozinho na pequena área, cabeceou e abriu o placar para os argentinos. Aquí va con la pelota Boca, sigue Dátulo, marca Igor, se la lleva Dátulo, vuelve a encararlo, sigue Dátulo, quedó para su derecha, va Dátulo, tira centro, la busca Palermo, si la baja está Palacio, Palermo al arco, gol, ¡gol! No mesmo instante em que o argentino comemorava o gol, Renato Gaúcho correu, chamou Dodô, já tirou Igor, colocou Dodô no jogo e 5 minutos depois bastou pro camisa 11 driblar todo mundo e sofrer uma falta.
Como o Dodô tinha entrado bem, tinha entrado embrasando a partida, ele pediu pra bater a falta, mas aparentemente foi negada e ele saiu contrariado, balançando a cabeça do lance. E convenhamos, ainda bem que ele não bateu. Preparado, Dodô pra bola, o Washington tomou distância, partiu, bateu, gol! Fluminense! Gol! E aos 25 minutos, o gol que mais emociona a minha vida. Nem o de Washington contra São Paulo, naquele último minuto, me emociona quanto ouvir Evaldo José, que na época era da rádio CBN, narrando esse gol de Conca, a virada do Fluminense em cima do Boca Juniors. Eu já botei esse gol no de viradas épicas e agora vou botar ele de novo aqui pra você curtir com a narração de Evaldo José. Ganhou Dodô, mandou para Washington, prendeu aqui na meia cancha, volta Dodô, limpa a jogada, vai Dodô, pra Conca, ele tenta a direção na esquerda, Dario Conca, botou no chão, invadiu a área, mandou cruzando a bola, vai entrando no gol. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Depois desse gol, o jogo ficou insano. Menos de 2 minutos depois do gol, o Fernando Henrique teve que fazer uma defesaça e aí logo depois o Thiago Silva tira a bola em cima da linha. Só que lá no ataque também, Júnior César e Dodô perdendo o gol a rodo e assim se seguiu. Sem o Fluminense conseguir amarrar o jogo, ganhando de 2-1, tinha um resultado, mas não conseguia segurar o jogo. Até que aos 47 do segundo tempo, você sabe, Dodô não perdeu o gol, liquidou a fatura, 3-1, e eu não vou nem botar o terceiro gol de Dodô aqui não. Vou botar Renato Gaúcho falando o que ele mais queria falar, e sim, o Fluminense estava na final da Libertadores 2008. Boca Júnior, muito prazer. Fluminense. E bem, sobre a final, até corta a edição, não precisa nem botar trilha de fundo, nem nada não. Vou falar aqui só uns 2 minutinhos sobre aquela final, né? Tem gente que não gosta de ver, eu considero um dos jogos mais épicos do Fluminense aquele segundo jogo. Falando rapidinho sobre o primeiro jogo, né? Um time que quer ser campeão, eu ouvi isso na época e não me esqueço até hoje, não pode tomar 4-1 num jogo fora de casa, na altitude, seja lá o que for, mas no primeiro jogo da final não pode tomar 4-1 no primeiro tempo. O Fluminense perde aquele jogo, o Thiago Neves ainda salva no finalzinho, mas tomou um baile lá no Equador. Tem que desmistificar alguma coisa. Renato Gaúcho não poupou o time o tempo inteiro. O que aconteceu foi que a final, o primeiro jogo foi disputado no dia 25 de junho e no dia 12 de junho, próximo ali do dia 12 de junho, teve um jogo da seleção brasileira. Então, Renato Gaúcho não poupou o time por 20 e poucos dias. Ele foi jogando. Quando parou para a seleção brasileira, só tinha um jogo depois, entre o jogo da seleção brasileira e o jogo da final, que era um jogo no domingo e ele jogava na quarta. E ele poupou o time nesse dia. Então não foi que ele poupou durante muito tempo. Na verdade, tinha um jogo da seleção brasileira e ele só poupou no jogo da véspera. O Fluminense perde, tomou um baile. E eu vejo como um causador, é óbvio, o cara é ídolo no Fluminense, é um cara que marcou o gol, que eu acabei de falar que é o gol mais histórico da história do Fluminense, mas o Washington não jogou nada, nem na ida nem na volta, foi uma peça nula e pelo contrário, perdeu gols bobos, perdeu gols muito bobos, ele perde um gol logo depois do jogo, logo depois do gol da LDU, no jogo lá no Equador e no jogo aqui no Rio, ele perde 2 gols dentro da pequena área praticamente, e gols que não se perdem. O Fluminense lá toma 4-2, vem pra cá, lota, uma festa sensacional. Eu tô gravando isso aqui 20 minutos depois praticamente de rever a partida inteira. No YouTube tem aí disponível, são mais ou menos 3 horas, eu adiantei os intervalos. Mas é uma experiência esquisita. Eu gosto muito de rever esses lances. Não é nem que eu gosto, né? Mas é uma parte da história do Fluminense que eu curto ver e que tem muitos vídeos, né? Mas a gente tinha muito que ganhar aquele jogo. A gente tinha muito que ganhar aquele jogo. E é uma coisa que... Eu esbarrei no microfone, né? Mas é uma coisa que dificilmente a gente vai chegar. Com certeza, se a gente chegar, não vai ser o mesmo sabor que teria aquela que foi a nossa primeira chance e a gente ganhou. Enfim, né? 3-1, as cobranças de pênalti foram muito ruins, mas independente disso, eu não sei o que aquele Cevallos estava querendo, porque o cara pega 3 pênaltis na final de Libertadores também, né? Não dá pra minimizar isso daí. Enfim, um desabafo aqui no final, sem edição, sem nada.
vamos terminar no ritmo que esse vídeo merecia ser terminado, né? A gente tava lá em cima, viradas épicas e etc, e Fluminense ganhando Boca, ganhando São Paulo, perdemos a final da LDU. Saudações tricolores e até semana que vem, ou até sexta, na verdade, que é quando vai ser publicado mais um vídeo de listas. Enfim, saudações tricolores.